Você sabia que a chave para transformar suas finanças está mais próxima do que imagina? A resposta não está em fórmulas rápidas, mas na sabedoria divina que é encontrada nas Escrituras. Provérbios nos ensina como podemos não apenas melhorar nossa vida financeira, mas também transformar nossa mentalidade sobre o dinheiro. O que acontece quando colocamos nossa confiança em Deus e aplicamos seus princípios? Como podemos prosperar de maneira sustentável sem comprometer nossa fé ou nossos valores? A sabedoria de Deus não é só um guia espiritual, mas uma ferramenta prática para a construção de uma vida financeira próspera e equilibrada. Neste vídeo, vamos explorar como a sabedoria divina pode mudar sua perspectiva sobre o dinheiro, ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes e alinhadas com a vontade de Deus e transformar sua conta bancária à medida que você se alinha com os princípios bíblicos. Se você está cansado de lutar com a ansiedade financeira ou de viver de forma impulsiva, é hora de aplicar a sabedoria de Provérbios e dar os primeiros passos para uma prosperidade que reflete seus valores cristãos. Vamos começar. A transformação começa pela mente, e quando aplicamos a sabedoria divina ao nosso pensamento financeiro, a mudança é profunda. Provérbios 2:6 nos lembra que, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A verdadeira prosperidade começa quando moldamos nossa mentalidade, alinhando-a com os princípios de Deus. Quando começamos a ver o dinheiro não como algo a ser temido ou idolatrado, mas como uma ferramenta para cumprir um propósito maior, nossa relação com as finanças muda radicalmente. A sabedoria divina nos ensina a valorizar a gestão responsável do que temos e a confiar em que Deus proverá tudo o que precisamos. Ao aplicar essa sabedoria, passamos a perceber que o dinheiro não é apenas uma questão de quanto ganhamos, mas de como administramos. Imagine alguém que antes se afasta das finanças, temendo o que não entende. Mas ao pedir sabedoria, essa pessoa começa a ver suas finanças com clareza, tomando decisões mais equilibradas, mais alinhadas com os princípios de prudência e responsabilidade. Essa mudança mental vai além das estratégias financeiras. Ela muda como a pessoa lida com os desafios financeiros e como ela vê suas possibilidades e oportunidades. Com a sabedoria divina, a mente é transformada. Em vez de olhar para as dívidas com medo ou para as oportunidades com desconfiança, a pessoa vê o potencial para prosperar de uma maneira nova. Isso não significa ignorar as dificuldades financeiras, mas ter a confiança de que, com sabedoria e disciplina, é possível alcançar a estabilidade e até a abundância. Quando Deus transforma nossa mente, nossas finanças seguem essa transformação, refletindo a paz e a clareza de pensamento que vem de confiar nos seus princípios. Tomar decisões financeiras pode ser um grande desafio, principalmente quando nos vemos diante de opções que parecem boas, mas que não estão alinhadas com nossos princípios. Provérbios 3:5-6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A sabedoria de Deus é a chave para tomar decisões financeiras que nos conduzem ao sucesso duradouro. Quando confiamos nele e buscamos sua direção, mesmo nas escolhas mais difíceis, ele nos guia para a melhor decisão possível, seja sobre investimento, economia ou gastos. Imagine, por exemplo, alguém que está tentando decidir entre duas oportunidades de negócio. Uma parece muito promissora, mas a outra está mais alinhada com os valores de integridade e honestidade. A sabedoria divina nos ajuda a discernir entre o que parece bom e o que é realmente o melhor para a nossa vida, nosso propósito e nossa fé.
Não se trata apenas de escolher a opção mais lucrativa, mas a que está em harmonia com os princípios de Deus, garantindo que a prosperidade que vem seja duradoura e que não comprometa os valores que tanto prezamos. Essa sabedoria não é apenas sobre decisões óbvias, mas também sobre os pequenos detalhes diários. Como lidar com gastos imprevistos, como escolher investimentos com base em princípios sólidos e como gerenciar nossas finanças de forma que honre a Deus. Quando buscamos a sabedoria divina em todas essas escolhas, nossas finanças começam a refletir um caminho mais seguro, mais prudente e mais gratificante. O resultado é que a paz financeira vem não só de ganhos materiais, mas da certeza de que estamos sendo guiados por Deus em todas as áreas de nossa vida. Muitas pessoas buscam a prosperidade financeira sem considerar o impacto disso em sua paz espiritual. Provérbios 10:22 nos diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Esse versículo nos ensina que a verdadeira prosperidade não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre como conseguimos equilibrar nossas finanças com a paz que vem de Deus. A sabedoria divina nos ensina que o sucesso material deve ser acompanhado por uma paz interior, onde não nos tornamos escravos do dinheiro ou das preocupações financeiras. Quando buscamos a sabedoria de Deus, conseguimos o equilíbrio necessário para viver com abundância, sem perder de vista o que é mais importante na vida. Essa paz espiritual se manifesta quando paramos de ver o dinheiro como um fim em si mesmo e passamos a entendê-lo como um meio de servir aos outros e de cumprir o propósito divino em nossas vidas. A sabedoria de Provérbios nos ensina que a verdadeira riqueza não é medida apenas pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que temos nas vidas ao nosso redor. Quando agimos com sabedoria, investindo de forma responsável, poupando e ajudando os necessitados, começamos a criar uma vida equilibrada que reflete nossa fé e nossa confiança em Deus. Assim, a prosperidade material não traz ansiedade ou ganância, mas paz e satisfação com o que se tem. Ao confiar na sabedoria de Deus, passamos a ver que a prosperidade não precisa ser sinônimo de estresse ou descontrole, mas de equilíbrio e harmonia. Quando as finanças estão em equilíbrio com os princípios divinos, tudo flui naturalmente. Os investimentos, o trabalho, a vida familiar e os relacionamentos. A sabedoria divina nos permite prosperar sem perder a paz interior, criando um caminho de sucesso duradouro que honra a Deus e nos enche de gratidão. A forma como vemos o dinheiro pode ser transformada radicalmente quando buscamos a sabedoria divina. Muitas vezes vemos o dinheiro como um fim, como algo a ser conquistado a qualquer custo, mas Provérbios nos ensina a ver o dinheiro não como um objetivo em si, mas como uma ferramenta. Provérbios 11:4 nos lembra: na riqueza não vale nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Esse versículo nos ensina que o dinheiro, por mais importante que seja, não é a chave para a verdadeira segurança ou prosperidade. A sabedoria divina nos ensina que a justiça e a sabedoria são mais valiosas do que qualquer riqueza material. Quando aplicamos essa sabedoria em nossas vidas, começamos a perceber que o dinheiro é uma bênção, mas também uma responsabilidade. A sabedoria de Deus nos ajuda a administrar os recursos de maneira que beneficiem não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Por exemplo, em vez de gastar impulsivamente, a sabedoria nos guia a economizar, investir e doar com discernimento. Cada escolha financeira se torna uma oportunidade de honrar a Deus e de cumprir nosso propósito, sabendo que Ele nos chamou para ser bons mordomos de tudo o que temos. Com essa mentalidade, começamos a ver que o dinheiro não é um fardo, mas uma ferramenta de bênção que pode ser usada para abençoar nossas famílias, nossas comunidades e até mesmo as futuras gerações.
Além disso, essa visão transformada sobre o dinheiro nos ajuda a libertar nossa mente da obsessão pela riqueza, criando espaço para contentamento e paz. Quando nossa perspectiva está alinhada com a sabedoria de Provérbios, não nos preocupamos com o quanto temos, mas com como usamos o que Deus nos deu. Essa liberdade financeira é a verdadeira prosperidade, pois nos permite viver de forma desapegada, sem a ansiedade e o medo que frequentemente acompanham a busca desenfreada por mais dinheiro. A sabedoria divina nos leva a ver o dinheiro como uma parte da jornada, mas não a jornada em si, permitindo-nos focar no que realmente importa. A oração de Provérbios é uma ferramenta poderosa, não só para pedir sabedoria, mas também para nos ajudar a manter o foco nos nossos objetivos financeiros, alinhados com os princípios de Deus. Quando enfrentamos as distrações da vida e as tentações de gastar de forma impulsiva, a oração nos orienta a permanecer focados no que realmente importa: prosperidade com propósito. Em Provérbios 16:3, lemos: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos." Ao orarmos por sabedoria, estamos consagrando nossas finanças a Deus, pedindo a Ele para nos guiar na direção certa e nos manter firmes em nossos objetivos de longo prazo. Quando praticamos a oração de Provérbios, começamos a perceber que não se trata apenas de alcançar uma meta financeira, mas de alcançar o propósito divino em nossas finanças. Imagine, por exemplo, alguém que decide poupar para a aposentadoria, mas também para investir em causas sociais ou missionárias. A oração nos ajuda a não perder de vista o equilíbrio entre os objetivos financeiros pessoais e espirituais, garantindo que nosso dinheiro seja usado de maneira que honre a Deus e cumpra suas vontades. Ela fortalece nossa determinação e nos dá clareza sobre as prioridades, mesmo quando as tentações de viver no presente nos desviam do caminho. Além disso, a oração de Provérbios nos ensina a ser pacientes e persistentes, sabendo que a prosperidade não vem da noite para o dia. Ela nos lembra de que a verdadeira riqueza é construída ao longo do tempo, por meio de decisões sábias e consistentes. Quando oramos, pedimos a Deus para nos ajudar a não desviar do caminho, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. A sabedoria divina nos dá a visão de longo prazo necessária para continuar nossa jornada financeira com confiança e fé, sabendo que, ao permanecer fiéis aos princípios de Provérbios, colheremos os frutos da perseverança e da sabedoria. Construir riqueza de forma honesta e sem comprometer a integridade é um dos maiores desafios do mundo moderno. Muitas vezes somos tentados a tomar atalhos que prometem resultados rápidos, mas a sabedoria de Deus, como revelada em Provérbios, nos ensina que a verdadeira prosperidade é construída com integridade. Provérbios 10:2 diz: "Os tesouros da impiedade não aproveitam, mas a justiça livra da morte." Esse versículo nos lembra que a verdadeira riqueza não pode ser adquirida de maneira desonesta ou sem caráter, pois essas riquezas não duram e podem nos afastar dos valores divinos. A sabedoria divina nos orienta a buscar riqueza com integridade, sabendo que ela será mais duradoura e benéfica. A integridade financeira se reflete em decisões como pagar nossas dívidas com honestidade, ser transparente nos negócios e usar nossos recursos para abençoar outros. Quando aplicamos a sabedoria de Deus, começamos a ver que não precisamos comprometer nossa ética para alcançar o sucesso. O exemplo de José no Antigo Testamento é um ótimo modelo. Ele se manteve íntegro, mesmo quando foi tentado a agir de forma errada, e foi exaltado por Deus, alcançando grande prosperidade. Assim como José, podemos prosperar sem abrir mão da nossa fé e da nossa moralidade.
A sabedoria de Deus nos ensina que, ao agir com integridade, as recompensas vêm, não apenas em forma de bens materiais, mas também em paz interior e confiança nas nossas ações. Ao buscar a sabedoria de Deus em nossas finanças, entendemos que a verdadeira riqueza vai muito além dos números na conta bancária. Ela envolve viver com justiça, honestidade e respeito aos outros, pois são esses princípios que Deus honra e que nos levam a uma prosperidade verdadeira. A sabedoria divina nos guia a agir com honestidade, mesmo quando isso parece mais difícil ou menos vantajoso no curto prazo. Quando vivemos de acordo com esses princípios, nossa riqueza cresce não apenas em termos financeiros, mas também em sabedoria, caráter e relacionamentos saudáveis, e isso é o que nos traz verdadeira prosperidade. A confiança em Deus é a base sólida para qualquer sucesso financeiro sustentável. Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos lembra que, por mais que possamos ter habilidades, estratégias ou oportunidades, a verdadeira provisão e sucesso vem de Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, não estamos apenas buscando resultados financeiros, mas também alinhando nossos esforços com os planos divinos para nossas vidas. Isso cria uma base de sucesso duradouro, porque sabemos que o propósito de Deus está sendo cumprido através de nossas decisões financeiras. Confiar em Deus não significa passividade ou esperar que tudo aconteça sem esforço, mas significa agir com sabedoria, seguindo os princípios bíblicos e ter a confiança de que Deus nos guiará nas nossas escolhas financeiras. Ao tomar decisões, seja investindo, economizando ou ajudando os outros, essa confiança nos dá a coragem necessária para tomar ações difíceis, mas alinhadas com a vontade de Deus, sem medo de falhar. Ao confiar, também nos libertamos da ansiedade sobre o futuro, pois sabemos que Deus nos proverá de acordo com sua sabedoria infinita. Isso nos dá a paz necessária para tomar decisões financeiras com tranquilidade e segurança. A confiança em Deus também nos ensina a ter uma mentalidade de abundância. Quando sabemos que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos, podemos ser mais generosos, mais pacientes e mais focados no longo prazo. Essa mentalidade nos livra da pressão para agir de maneira impulsiva ou desesperada, para alcançar resultados rápidos. Em vez disso, nos concentramos em construir um futuro financeiro que honre a Deus e seja sustentável a longo prazo. Ao confiar em Deus, nossa prosperidade não é apenas uma questão de acúmulo de riquezas, mas de cumprir um propósito divino, sabendo que Ele está conosco em cada etapa da jornada. A ansiedade financeira é algo que muitos enfrentam, especialmente quando as dívidas se acumulam ou as oportunidades parecem escassas. No entanto, a sabedoria de Deus, como revelada em Provérbios, tem o poder de nos trazer paz e confiança, mesmo nas situações financeiras mais desafiadoras. Provérbios 12, 25 nos diz: a ansiedade no coração do homem o deprime, mas uma boa palavra o alegra. Este versículo nos lembra que a ansiedade pode nos paralisar, enquanto a sabedoria de Deus nos liberta, nos dando a paz necessária para lidar com as adversidades financeiras. Quando buscamos a sabedoria divina, encontramos consciência tranquila e a capacidade de tomar decisões com equilíbrio e clareza, sem a pressão do medo ou do pânico. Ao buscar sabedoria através da oração e da reflexão nos ensinamentos de Provérbios, somos capazes de lidar com a pressão financeira de maneira mais racional e serena. Em vez de agir com medo ou tomar decisões impulsivas, começamos a agir com prudência e discernimento.
Isso não significa que os desafios financeiros desaparecem, mas sim que, com sabedoria, podemos enfrentá-los de forma mais eficaz. Quando confiamos em Deus e aplicamos seus princípios em nossa vida financeira, nossa ansiedade diminui, pois sabemos que estamos sendo guiados por sua sabedoria. Deus nos ensina que, ao nos alinharmos com sua vontade, Ele nos ajudará a superar os obstáculos e a transformar os desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Essa sabedoria também nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com o futuro, pois sabemos que Deus cuidará de nossas necessidades. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra que, ao confiarmos no Senhor e reconhecermos sua soberania, Ele endireitará nossas veredas, incluindo as nossas finanças. Isso nos liberta da preocupação constante e nos permite tomar decisões financeiras com uma mentalidade de confiança e paz, sabendo que Deus está em controle. A sabedoria divina não só alivia a ansiedade financeira, mas também nos ensina a agir com fé, sabendo que, com paciência e perseverança, superaremos qualquer dificuldade. Agora que você entendeu como a sabedoria de Deus pode transformar sua mente e sua conta bancária, é hora de aplicar esses princípios no seu dia a dia. Como você pode começar a tomar decisões financeiras mais sábias e alinhadas com a vontade de Deus? O caminho para uma prosperidade duradoura e equilibrada começa quando decidimos confiar na sabedoria divina e usar nosso dinheiro de maneira que honre a Ele. Não se trata apenas de alcançar sucesso material, mas de construir uma vida financeira que traga paz, segurança e propósito. A verdadeira mudança financeira começa no coração e na mente. Ao aplicar as lições de Provérbios, você verá não só uma mudança no seu saldo bancário, mas também uma mudança no seu coração e nas suas atitudes em relação ao dinheiro. Se você está pronto para dar esse passo de fé e começar a aplicar esses princípios em sua vida financeira, compartilhe suas experiências nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue conosco nessa jornada de sabedoria financeira. Deus tem grandes planos para você e, ao confiar nele, você estará no caminho certo para alcançar uma prosperidade verdadeira e duradoura.